Welcome to Weaving Paths. Bienvenido a Tejiendo Caminos. Bem-vindos a Tecendo Caminhos, o podcast da rede Jamonet EULAS, o podcast que discute as relações birregionais entre a América Latina, o Caribe e a União Europeia. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos e a todas, dependendo de quando nos escutem. Como vocês já sabem, eu sou Vitor Ferro e estou aqui hoje mais um dia para um episódio do podcast Tecendo Caminhos, o podcast da rede Jamonet EULAS. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Carmen Fonseca, ela que é professora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, especialista, experta em política externa brasileira e relações entre Portugal, a União Europeia, o Brasil e a União Europeia. Bom, acho que de qualquer modo ela vai conseguir se apresentar muito melhor do que eu poderia apresentá-la. Então, primeiro, muito bom dia, Carmen. Um prazer tê-la aqui. Olá, Vítor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É um gosto poder estar aqui, vir partilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre aquele que tem sido o meu trabalho sobre política externa brasileira, as relações entre Portugal e o Brasil e entre o Brasil e a União Europeia e, portanto, estou ao seu dispor para as questões que quiser colocar. Perfeito, excelente, Carmen. E bom, como eu dizia antes, né, eu acho que você vai se apresentar muito melhor do que eu poderia te apresentar. Então, acho que a gente poderia começar justamente com uma apresentação sua, né, e do seu percurso acadêmico e das suas áreas de expertise acadêmica. Ok, então eu fiz o meu doutoramento em Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa sobre a política externa brasileira durante os 2 primeiros governos do presidente Lula da Silva e desde então tenho trabalhado sobre o tema específico da política externa brasileira, também das relações entre a União Europeia e o Brasil e a análise de política externa, o regionalismo. Sou investigadora do IPRI, sou professora no Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa e, enfim, tenho trabalhado estes temas, quer numa perspectiva de investigação, quer também nas aulas que dou na disciplina de Estudos Sul-Americanos, que funciona no mestrado de Relações Internacionais, e é muito interessante podermos partilhar com os alunos aquilo que vamos estudando e que são as nossas áreas de investigação e para as quais também estas redes como a EULAS e outros projetos em que tenho estado envolvida são muito importantes porque também nos dão ferramentas e nos dão conhecimento para podermos depois transmitir em sala de aula e também eu creio que é interessante também partilhar com os alunos estes conhecimentos e despertar-lhes a curiosidade sobre áreas que por vezes são menos trabalhadas em sala de aula ou nos cursos, como é, contrariamente àquilo que se pensa, como é o tema da América Latina, da América do Sul ou do Brasil em particular, que embora nos últimos anos tenha ganho uma relevância maior nas universidades em Portugal, não é um tema muito presente nos currícula dos cursos de Relações Internacionais e, portanto, eu tento também desafiar os alunos a olhar para outras áreas, para outras regiões, para além daquelas que por vezes nos estão mais perto ou, enfim, fisicamente, ou também das relações de Portugal e da União Europeia, e por isso estudar o Brasil e estudar as relações entre o Brasil em particular e a União Europeia tem sido um caminho muito interessante.
Não, perfeito, Carmen. A gente vai retomar o tema da política externa brasileira, né, que é um dos seus grandes temas de expertise, mais adiante na entrevista. Mas antes, eu queria recuperar outro tema, que também é um dos temas que está na sua área de expertise, que é a política externa portuguesa, né? Recentemente você até escreveu um artigo sobre a política externa portuguesa e a sua aproximação em relação à América Latina na página da EULAS, e fica recomendada até a leitura para os nossos ouvintes. E nesse sentido eu queria te perguntar, como você descreveria a evolução histórica da política externa portuguesa em relação à América Latina? E até que ponto Portugal conseguiu aprofundar seus vínculos na região para além do Brasil, que continua sendo, né, seu sócio mais tradicional? Bem, a política externa portuguesa hoje em dia é uma política muito alinhada com os interesses e com as políticas, as opções europeias, e é uma política externa que é muito marcada pela continuidade, portanto, pelos eixos tradicionais das relações externas de Portugal, que sofreram algumas oscilações e, portanto, desde a democratização, desde 1974, que a política externa portuguesa passou a estar muito alinhada com a União Europeia. O Brasil é, de facto, também uma continuidade entre os eixos, entre as linhas da política externa portuguesa, e Portugal e Espanha, de certa forma, foram dois países que contribuíram para que o tema da América Latina fosse introduzido na agenda europeia, e, portanto, tanto Portugal como Espanha, por razões óbvias, naturalmente, tanto Portugal como Espanha foram importantes nessa inclusão dos temas latino-americanos na agenda europeia, e claro que o apoio de países como a França e a Alemanha foram também bastante relevantes. A política externa de Portugal tem, na verdade, um enfoque muito específico no Brasil, e especialmente desde meados da década de 90, quando foi posta em prática também com o Brasil a diplomacia económica, uma aproximação mais económica com a região. Essa aproximação foi além do Brasil, e, portanto, países como o México, países como o Chile, a Argentina, são países com os quais foi desenvolvida uma relação essencialmente económica. Em todo o caso, a relação mais próxima e que abrange vários domínios, não apenas o económico, é sem dúvida a relação com o Brasil. E vale a pena também destacar a relação de Portugal com a Venezuela, dada a grande comunidade portuguesa que existe na Venezuela. Desde há várias décadas que se foi desenvolvendo e que se foi sediando essa comunidade portuguesa, muito da Ilha da Madeira para a Venezuela, e portanto, na região, a Venezuela acaba por ter também um papel de destaque na política externa portuguesa, em alguns momentos em que essa diplomacia económica foi também posta em prática, mas muito assente nessa relação das comunidades portuguesas no estrangeiro, portanto, do facto de existir uma comunidade importante e uma grande comunidade de portugueses na Venezuela. Perfeito, Carmen. Excelente. Fazendo o gancho com a pergunta anterior, com outro tema que também é de sua expertise, né, que é justamente a política externa brasileira, né, que eu comentei que a gente ia retomar, esse é o momento, né, porque recentemente você escreveu um artigo numa coletânea que saiu, né, The Palgrave Handbook on Geopolitics of Brazil and the South Atlantic. E justamente o seu artigo é sobre a CPLP, né, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E eu queria perguntar para você justamente qual é o papel dessa organização na relação entre Brasil e Portugal. E qual é o papel dessa organização, até mesmo na possibilidade de entrada de Portugal e Brasil, né, da presença desses dois países em outras regiões, como é o caso da África.
Eu creio que a CPLP, enfim, tem também uma história que ajuda a compreender o papel que tem atualmente. O capítulo do livro que referes tem um enfoque essencialmente no Brasil, e de facto Portugal e Brasil tiveram um papel importante na criação da CPLP, que vai fazer 30 anos agora em 2026. Embora a importância que o Brasil e Portugal atribuem à CPLP seja diferenciada, a percepção que tenho é que nos últimos anos o Brasil tem recuperado e tem de certa forma posto em prática uma política com vista a restaurar e a reforçar o papel da CPLP, porque uma das coisas que também se evidencia é que à CPLP falta de certa forma um líder. Nem Portugal nem o Brasil assumem de forma clara e explícita a liderança da organização. Não é que isso seja um requisito fundamental para o seu funcionamento, mas no caso concreto da CPLP fica claro que há uma ausência de liderança, uma ausência de um Estado com uma capacidade significativa para ser capaz de puxar pelos outros, se assim podemos dizer. Mas eu creio que nos últimos anos o Brasil se tem esforçado por atribuir um peso mais importante à CPLP no âmbito da sua política externa. E eu creio que isso também não acontece ou não aconteceu anteriormente, porque o Brasil dialoga diretamente e tem possibilidade de dialogar diretamente com os países da CPLP sem ser através da CPLP, sem ser através desta comunidade. E, portanto, acabou por contornar um pouco a comunidade para se relacionar, quer em termos políticos, quer em termos económicos e comerciais com estes países, quer até ao nível da cooperação para o desenvolvimento. Existiram muitos projetos implementados pelo Brasil em países que fazem parte da CPLP no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, e nem todos sob o chapéu da comunidade. Isto não significa também que a comunidade não seja importante para a política externa brasileira, embora me pareça que o Brasil atribui até mais um papel ao nível cultural de promoção da língua portuguesa, ou atribuiu essa função à CPLP, enquanto que Portugal também, por razões históricas do colonialismo naquela região, sempre colocou um entendimento, sempre teve um entendimento e uma importância também diferente e diferenciada daquela que era a importância dada pelo Brasil. E, portanto, eu creio que neste momento, tendo em conta aquilo que a política externa e que este governo parece ter desenvolvido, é justamente um reforço da presença brasileira na comunidade. Teremos que aguardar para tentar perceber se vai ser possível obter resultados num curto prazo, e que resultados é que, ao nível da concertação diplomática, da cooperação económica, comercial, cultural, que resultados é que poderão daí sair. Perfeito, Carmen. Agora eu queria te indagar mais na linha da relação bilateral entre o Brasil e a União Europeia. Como você sabe muito bem, né, desde 2007, o Brasil e a União Europeia mantêm uma parceria estratégica, né, que tem forte ênfase no combate às mudanças climáticas. Eu queria te perguntar até que ponto o regime climático global, né, de governança climática global, e as políticas internas de ambos os lados representam, ao mesmo tempo, desafios e oportunidades nessa relação entre Brasil e a União Europeia.
Bem, a relação entre o Brasil e a União Europeia é muito interessante, se analisada quer do lado brasileiro, quer do lado europeu, e eu até normalmente faço uma analogia entre a relação Brasil-União Europeia e a relação Brasil-Portugal, porque são relações que têm um lastro histórico significativo, em que há relações históricas de amizade, de partilha e de valores culturais, e muitas vezes a tónica dessa relação é posta numa certa narrativa de afinidades culturais, de partilha de valores, e basta nós olharmos para muitos dos documentos oficiais, quer da relação entre Brasil e Portugal, quer entre União Europeia e Brasil, que muitos deles se iniciam precisamente por referir a partilha de valores, as afinidades culturais e, portanto, uma certa narrativa de fraternidade que existe entre esses atores. E a verdade é que, quer no caso de Portugal com o Brasil, quer no caso do Brasil com a União Europeia, por vezes há um certo paradoxo nesta narrativa da fraternidade e nesta narrativa da partilha de valores, porque se por um lado esta narrativa potencia a aproximação entre os dois atores, Brasil e União Europeia, ou Brasil-Portugal, porque funciona como um ponto de partida para as tentativas de criação de agendas e de projetos comuns, muitas vezes ou por vezes esta narrativa de laços históricos e de valores partilhados também acaba por criar certos constrangimentos, certos limites às potencialidades da relação, porque se assume de certa forma que naturalmente, portanto, por existir essa partilha de valores e de laços históricos, se assume que naturalmente a relação vai produzir resultados, vai levar a ações concretas, e na verdade, se nada for feito e se não existir uma vontade política e um impulso político para a construção e a consolidação da relação, ela acaba por se desvanecer. E por isso, tanto na relação entre Brasil e Portugal como Brasil-União Europeia, por vezes nós damos-nos conta de que existe um certo esfriamento ou um certo afrouxamento da relação, muito motivado por não é que deixe de existir um entendimento entre os atores, deixe de existir uma vontade de dar continuidade à relação, mas porque, enfim, muitas vezes também por elementos diferenciados das agendas, porque estamos a falar de atores em contextos regionais diferentes, com prioridades de política externa também diferentes, com problemas também distintos, e por vezes é difícil construir essa agenda comum, identificar os elementos que podem ser desenvolvidos numa agenda comum. E para ir diretamente à questão das mudanças climáticas e da política ambiental, a parceria estratégica assinada em 2007 entre Brasil e União Europeia colocou na agenda dos dois atores o tema das alterações climáticas e da política ambiental, mas mais uma vez há uma certa diria uma certa dificuldade em concretizar
polarizar e em que ambos os atores possam contribuir para a governança global do regime climático, porque se assume que o Brasil, como naturalmente tem muitos dos elementos fundamentais para ser uma potência climática, digamos assim, só o facto de ter a Amazónia já faz dele um ator muito importante para os temas do clima e das alterações climáticas, e a União Europeia, na verdade, precisa de um ator com as características do Brasil para poder levar a cabo os seus objetivos também no que diz respeito às mudanças climáticas e aos temas ambientais, mas eu creio que ainda está em construção, e apesar de existirem projetos em curso da União Europeia no Brasil, eu creio que a política climática da União Europeia ainda adota muito, no caso do Brasil em concreto, ainda adota muito a lógica da cooperação para o desenvolvimento, e talvez fosse importante também fazer um diálogo mais entre iguais entre Brasil e União Europeia, para que a União Europeia também pudesse, ou dito de outra forma, para que o Brasil pudesse contribuir ativamente e proativamente para algumas daquelas que são as fragilidades europeias e para as quais o Brasil, pelos seus elementos naturais, poderá ter um papel de destaque, um papel relevante. Agora, já encaminhando nossa conversa quase para o final, Carmen, eu queria te fazer a penúltima pergunta da nossa entrevista, que versa justamente no futuro, né, sobre o futuro da relação entre Brasil e a União Europeia. E todos os seus estudos, evidentemente, relacionados à política externa brasileira. É que esse ano aqui no Brasil, a gente vai ter justamente, né, as eleições presidenciais, agora em outubro. E o que eu queria te perguntar é como o resultado dessas eleições podem influenciar a evolução do vínculo entre Brasil e União Europeia. Sim, eu creio que as eleições no Brasil serão acompanhadas com grande expectativa, porque o tema o tema da polarização política e partidária, o tema dos partidos de extrema-direita e do impacto que a extrema-direita tem, quer na política, quer na sociedade e na construção das próprias sociedades, é um tema muito importante na Europa, porque também muitos países têm esse dilema, nos Estados Unidos, e portanto para a União Europeia creio eu, é importante que o vencedor destas eleições seja o candidato que defenda a democracia e os valores democráticos. Lá está, o tema dos valores é sempre importante, embora não possamos ficar à espera que, por partilharmos valores, que tudo fica feito. Pode ser mais fácil, sem dúvida, mas não se pode esperar que tudo fique feito. Como dizia, eu creio que a União Europeia e Portugal em particular, vai acompanhar com bastante atenção a campanha eleitoral e as eleições e os resultados eleitorais, porque, enfim, ainda não sabemos exatamente quais vão ser todos os candidatos presidenciais, mas neste momento o que nós temos precisamente é um cenário muito polarizado, e essa polarização que já existiu em 2022 demonstra também a polarização, eu acho que é causa e consequência da própria sociedade, contribui também para polarizar a sociedade, e portanto eu creio que a União
Europeia vai esperar esses resultados e claro, como aconteceu no período entre 2018 e 2022 com o mandato do presidente Jair Bolsonaro, a política externa do Brasil foi muito pouco ativa, o Brasil foi um ator que diminuiu a sua ação externa, as suas relações externas, porque, voltando novamente aos valores, porque a relação Brasil-União Europeia não é apenas uma relação de interesses, foi uma relação que conseguiu subsistir e permanecer além dessa estagnação durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, mas sem dúvida que um presidente que defenda os valores democráticos, do Estado de Direito, do respeito pelas liberdades e pelos direitos humanos, será sem dúvida o presidente que a União Europeia e os países da União Europeia desejam que o Brasil tenha. Agora, já se encaminhando para a última pergunta da nossa entrevista, Carmen, eu queria voltar para o contexto regional sul-americano, porque no contexto regional sul-americano, né, e no mundo como um todo, na verdade, um dos atores em ascensão e super importante é evidentemente a China, né? O que eu queria te perguntar é que, justamente nesse contexto de competição geopolítica entre Estados Unidos e a China, pode a União Europeia se posicionar como uma alternativa confiável no contexto sul-americano e latino-americano de modo mais amplo? Sem dúvida nenhuma. Quando neste momento falamos nos Estados Unidos e na administração de Donald Trump, a primeira palavra que nos vem à cabeça é precisamente a falta de confiança, a imprevisibilidade e, portanto, a União Europeia tende a apresentar-se como um ator e um parceiro que contraria essas características da atual administração de Donald Trump. É claro que na região e também com o Brasil em particular, a China tem desenvolvido desde o início do século um papel muito importante, muito ativo, que concorre, de certa forma, com a presença da União Europeia e em que a União Europeia tem, de certa forma, dificuldade em competir com a China pelos recursos que a China tem e que a União Europeia não tem, mas eu creio que a União Europeia deve apostar e deve reconhecer e ter consciência das potencialidades que existem no Brasil, mas noutros países da região, para se afirmar e para contribuir para aquilo que a União Europeia também, para o papel que a União Europeia também quer desempenhar no mundo. Se pensarmos, por exemplo, no acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que parece que uma parte dele entrará em vigor nos próximos meses, mas do meu ponto de vista o sinal, a decisão do Parlamento Europeu de remeter para a análise jurídica a outra parte do acordo da União Europeia-Mercosul foi um sinal muito negativo para este papel que a União Europeia parece querer desempenhar no sistema internacional. E digo isto precisamente porque o facto de Estados Unidos e China desempenharem ou serem atores competitivos no sistema internacional, no comércio internacional, de terem um papel importante na região, e tendo em conta aquilo que o acordo representa para o comércio internacional, seria um sinal muito mais positivo,
quer para a relação com os países do Mercosul e toda a América Latina, quer para o comércio internacional de uma forma geral, teria sido um sinal muito mais importante se a União Europeia tivesse, enfim, se o acordo não tivesse sido demorado todo este tempo, tendo ficado neste impasse, e que agora culminou precisamente com a análise jurídica solicitada pelo Parlamento Europeu. De qualquer das formas, eu creio que a União Europeia tem todas as condições para se apresentar de forma mais explícita como um parceiro importante para o Brasil e como um parceiro importante para outros países da região, e onde em muitas áreas pode funcionar e pode se desenvolver uma win-win relation, uma relação em que todos ganham, e não uma relação que seja vista apenas como em que a União Europeia está a pôr em prática apenas os seus interesses, em que está a tentar concretizar apenas os seus interesses. Perfeito, Carmen. Eu, na verdade, só gostaria de te agradecer agora ao final e dizer que aprendi muito com a nossa conversa e dizer para você que justamente quando quiser voltar, o espaço é todo seu e estará totalmente aberto. Obrigada, Vítor. Espero de facto seja útil para quem nos ouve e acompanha estes temas. Muito obrigado pela audiência. Confiram todos os nossos episódios no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Nosso podcast está disponível também em português, inglês e em espanhol. Sigam-nos também online. Estamos no X, no Blue Sky, no LinkedIn e no Instagram. Para saber mais, acessem www.eulas.network. Muito obrigado, muchas gracias, thank you.